I'm having a culture shock. One piece of bread? Абсолютно никого нет. Это вообще закрылось. São Petersburgo, a janela da Rússia para a Europa e orgulho industrial. Mas essa janela se fechou na cara de Vladimir Putin hoje. Fábricas estão fechando, gigantes estrangeiros estão fugindo, as pessoas estão condenadas ao desemprego e à miséria. Aquele famoso sonho de uma grande Rússia está ofegante nas filas para o pão da pobreza de 9 rublos. Estou tendo um choque cultural. Um pedaço de pão? Nas lojas russas, uma era de alimentos de terceira classe começou, inimaginável antes da guerra. Bares, restaurantes e cafés vazios, ocasionalmente mulheres solitárias ao lado de imigrantes. Não há absolutamente ninguém. Está fechado, também ninguém. Porque o desemprego está aumentando na região, os salários estão derretendo diante de uma inflação incontrolável. E esse caos, juntamente com a saída da Hyundai em 1º de fevereiro, transformou-se em um desastre industrial que está corroendo a legitimidade de Putin internamente. Bilhões de dólares em tecnologia, milhares de engenheiros qualificados e o futuro da Rússia, tudo perdido. Mas a verdadeira devastação está além das paredes da fábrica. Um exército de 200 mil trabalhadores, equivalente a uma cidade de tamanho médio, está enfrentando a fome. A capital cultural da Rússia agora se tornou a capital dos canos congelados, fábricas fechadas e desespero silencioso. E de dentro dessa destruição, as mentes mais brilhantes da Rússia estão fugindo silenciosamente. O que resta é apenas pobreza, raiva e uma nova ocupação sobre a qual ninguém se atreve a falar. Vamos ao epicentro deste colapso, a zona industrial de Kamenka. Este foi outrora um templo de produção, fervilhando como uma colmeia, produzindo 200 mil veículos por ano. Agora é um cemitério industrial. Por meses, o Kremlin vinha contando ao público o conto de fadas. Não se preocupem, nossos amigos asiáticos vão voltar. Eles estavam contando com aquela famosa opção de recompra assinada com a Hyundai. Eles pensaram que os coreanos voltariam correndo assim que a guerra terminasse, mas estavam terrivelmente enganados. A Hyundai jogou essas chaves no fundo do Mar Cáspio para sempre. Isso não foi uma simples retirada, mas uma afronta diplomática. Porque uma fábrica de automóveis é como um organismo biológico. Se o coração para, todo o corpo morre. Oficinas de costura de capas de assento, fornos de produção de vidro, fabricantes de pneus, empresas de logística, com a Hyundai desligando a tomada, um enorme ecossistema de fornecimento ao redor de São Petersburgo também foi encerrado. Quando você considera as indústrias auxiliares que vão de logística a alimentos e bebidas, manutenção à segurança, uma cadeia de emprego de aproximadamente 200 mil pessoas em São Petersburgo chegou ao ponto de ruptura. Essas pessoas eram a prova viva da promessa de estabilidade de Putin. Elas tinham salários regulares, casas compradas a crédito e padrões de vida de classe média. Essa classe média, a prova viva da promessa de estabilidade de Putin, agora foi empurrada para os braços da hiperinflação. E a Rússia perdeu não apenas uma fábrica, mas seu know-how, sua capacidade de produzir. A morte de São Petersburgo não se limita aos portões da fábrica trancados. Olhe para os pulmões da cidade, seu porto. Este era o maior portal da Rússia para o mundo. Agora é o maior beco sem saída do mundo. O tráfego de contêineres no porto de São Petersburgo caiu significativamente em comparação com antes da guerra. Aqueles guindastes enormes não estão mais funcionando. Eles se estendem em direção ao céu como monumentos enferrujados à política econômica de Putin. Trabalhadores portuários, funcionários da alfândega, pessoal de logística, dezenas de milhares de pessoas aguardam por navios que nunca chegam. A Maersk se foi, a MSC se foi, a CMA-CGM se foi. O que resta? A frota sombra da Rússia operando fora da lei, sem seguro e capaz de causar um desastre ambiental a qualquer momento. Mas o verdadeiro pesadelo para São Petersburgo é o próprio mar. A Dinamarca e os países bálticos estão ameaçando parar e apreender esses enferrujados petroleiros sombrios que transportam petróleo de São Petersburgo com base na segurança ambiental. Este é um movimento que estrangula não apenas a indústria da Rússia, mas também suas receitas de energia. Se esses petroleiros não puderem passar, as refinarias atrás de São Petersburgo também fecharão. Isto é, literalmente, um suicídio logístico. E quanto ao orgulho e alegria da cidade, os estaleiros do almirantado. Este era o coração da Marinha Russa, mas hoje esse coração está falhando. Por quê? Porque a Coreia do Sul e a Alemanha pararam de fornecer motores. Os quebra-gelos nucleares e fragatas, vitais para a dominância da Rússia no Ártico, estão parados devido à falta de motores.
Não há mais trabalhadores qualificados para soldar nos estaleiros, e os engenheiros que projetariam os projetos já partiram há muito tempo. Se você olhar os números oficiais, o desemprego em São Petersburgo parece estar em torno de 2%, mas esta é a mentira cor-de-rosa do Kremlin, porque essas estatísticas não incluem o desemprego oculto, aqueles que não são pagos mas parecem estar de licença no papel. A verdade é que as pessoas em São Petersburgo estão perdendo seus empregos, e mesmo aqueles que encontram trabalho estão lutando para sobreviver com salários que estão sendo corroídos pelo monstro da inflação. Disse que o salário médio no setor de manufatura está entre 80 mil e 100 mil rublos, mas em uma cidade onde um litro de leite custa 93 rublos e uma fatia de pão custa 9,9 rublos, esse dinheiro é apenas suficiente para evitar que você morra. E se você tiver sorte, pode encontrar uma loja onde gastar esse dinheiro, porque as ruas de São Petersburgo já não têm nenhum vestígio de sua antiga vivacidade. Quando as fábricas fecharam e os guindastes pararam, o que aconteceu com essas pessoas? Elas não simplesmente desapareceram no ar. O Kremlin tinha um plano muito mais sombrio para elas. Uma mobilização de fome sem nome está em andamento nas ruas de São Petersburgo atualmente. O mecanismo é simples e implacável. Pense em um soldador ou montador que foi demitido de uma fábrica da Hyundai ou Toyota e não conseguiu trabalho no porto. Sua indenização evaporou. O aluguel aumentou. Seu filho está na escola. Neste momento de total desespero, eles veem um único anúncio de emprego em outdoors e telas de metrô por toda a cidade. Junte-se ao exército. Bônus de assinatura, 1 milhão de rublos. Putin transformou o colapso industrial em São Petersburgo em uma estratégia de recrutamento de soldados. O desemprego é a maior arma do regime. A moderna classe média, que trabalhava em fábricas ao estilo ocidental, agora está sendo transformada em soldados contratados forçados a morrer nas trincheiras. Isso não é uma escolha, é caos econômico. E quanto àqueles que ficaram para trás? As ruas estão seguras? Absolutamente não. Olhe para estas imagens. Esta é uma cidade fantasma. Os bares estão vazios. Os restaurantes estão lutando. E olhe mais de perto. Não há homens. É quase impossível ver homens jovens nas ruas de São Petersburgo. Eles ou morreram na linha de frente, foram feridos, ou foram forçados a ficar em casa para escapar do Voenkomat, o escritório de recrutamento militar. O que resta são trabalhadores migrantes e mulheres solteiras. Outrora a capital da cultura e do entretenimento, agora está rendida ao silêncio e ao medo. No entanto, os problemas na cidade natal de Putin não terminam aí. Durante os dias mais rigorosos do inverno russo, São Petersburgo se assemelha mais a uma zona de guerra bombardeada do que a uma cidade europeia moderna, porque a infraestrutura entrou em colapso. As imagens falam por si mesmas. No distrito de Vyborg, as estações transformadoras estão explodindo uma após a outra, incapazes de suportar a sobrecarga. Na zona industrial bolchevique, uma instalação tentando produzir para a economia de guerra está em chamas. Estes não são atos de sabotagem, são explosões causadas por negligência e exaustão. Em toda a Rússia, as interrupções de energia, aquecimento e água dobraram em comparação com o ano passado. Só em janeiro, 1.788 falhas graves de infraestrutura foram relatadas. As pessoas estão congelando em suas casas. De Volgogrado aos subúrbios de São Petersburgo, dezenas de milhares de pessoas estão aglomeradas em torno de seus radiadores, esperando se aquecer em temperaturas de 30 graus negativos. Se você está se perguntando por que isso está acontecendo, ouça com atenção. A resposta está nas escolhas orçamentárias do Kremlin. 44,2% da infraestrutura municipal da Rússia já está em decadência. Os canos instalados na década de 1960, datando da era soviética, estão estourando. O dinheiro necessário para substituir este sistema é de 2 trilhões e 200 bilhões de rublos. Putin, no entanto, alocou apenas 30 bilhões de rublos. No orçamento de 2026, os gastos com habitação e infraestrutura foram reduzidos em 25%. Para onde foi o dinheiro? O ministro da Defesa, Andrei Belousov, fornece a resposta. Os gastos com defesa atingiram 7,3% do PIB. Em outras palavras, Putin transformou o dinheiro que deveria ser usado para aquecer as casas dos cidadãos em São Petersburgo em mísseis para destruir cidades na Ucrânia. E essa escolha não é apenas sobre dinheiro. É uma assimetria tecnológica e uma crise de materiais. O fechamento da fábrica da Hyundai e a explosão do transformador em Vyborg não são eventos não relacionados. A indústria russa dependia de peças ocidentais. Quando os microchips necessários para produzir carros não chegaram e as linhas de montagem pararam, as válvulas de alta pressão, os sistemas de bombas e as unidades de controle necessárias para reparar aqueles canos rompidos também pararam de chegar.
O Conselho Municipal de São Petersburgo agora é forçado a usar alternativas chinesas de baixa qualidade para remendar suas sucatas da era soviética. À medida que o sistema literalmente se deteriora, o conhecimento e o equipamento necessários para repará-lo também estão fugindo do país. A cidade mais ocidental da Rússia agora está deixada para se afogar em seus próprios resíduos e destroços. Essa atmosfera desperta um sentimento de fuga entre as pessoas. Desde o início da guerra, em 2022, entre 650 mil e 900 mil pessoas deixaram a Rússia. No entanto, São Petersburgo, junto com Moscou, está no centro desse êxodo. Estima-se que entre 100 mil e 200 mil pessoas tenham deixado a cidade. Este número significa que a população jovem e educada que alimenta o dinamismo cultural e econômico da cidade evaporou. As pessoas de São Petersburgo são muito mais críticas e alertas em sua visão sobre a guerra do que a média nacional. Enquanto a taxa de aprovação de Putin em todo o país é de 64%, em São Petersburgo caiu para 54%. Fadiga, apatia e medo prevalecem entre as pessoas. Pesquisas mostram que 66% querem que as negociações de paz comecem. O silêncio nesta cidade não deve enganar ninguém. A raiva de São Petersburgo não é nova. Ela está simplesmente suprimida sob pressão. Lembremos que em outubro de 2025, as ruas da cidade foram abaladas pela coragem da cantora russa de 18 anos, Diana Loginova. A jovem cantora foi arrastada pela polícia por cantar uma música anti-Putin, enquanto as ruas de São Petersburgo ecoavam com gritos de "Queremos mudança". Desemprego, alto custo de vida, cortes de energia e aquela sensação sufocante de incerteza já haviam levado a população jovem às ruas naquela época. Hoje, com o fechamento da Hyundai, mais 200 mil pessoas perderam seus meios de subsistência, aumentando a possibilidade de que a faísca de outubro possa se transformar em um fogo incontrolável. Naquele dia, eles estavam apenas cantando. Hoje, eles não têm mais nada a perder. O que está acontecendo em São Petersburgo não é apenas um incêndio em um único ponto no mapa, mas um incêndio estratégico que está reduzindo o futuro da Federação Russa a cinzas. Com a saída da Hyundai e a recessão econômica, espera-se que uma nova onda de migração de 50 mil a 100 mil pessoas originárias de São Petersburgo seja desencadeada em 2026. Isso não é um dado especulativo, mas um resultado inevitável de tendências históricas e necessidade econômica. O panorama geral é este. Vladimir Putin exportou o poder intelectual do país para o exterior em busca de sua fantasia de uma Rússia soberana. Este grupo altamente qualificado que está fugindo de São Petersburgo se dispersou para países como Armênia, Cazaquistão, Geórgia e Turquia, na medida em que os vistos permitem. Os mais sortudos, aqueles que conseguiram obter vistos, foram para a Alemanha, Espanha, os Estados Unidos ou Israel, oferecendo seus talentos às economias ocidentais. A Rússia presenteou seus engenheiros, médicos e especialistas em TI aos seus rivais devido ao medo da guerra e do colapso econômico. Esta quinta onda de migração está transformando a crise demográfica da Rússia em uma catástrofe. A população está diminuindo, a mão de obra qualificada está desaparecendo e apenas uma multidão idosa e sem educação, dependente da economia de guerra, permanece. A proximidade de São Petersburgo com a Europa poderia ter feito da Finlândia ou dos países bálticos uma rota de fuga natural. No entanto, as restrições de visto desviaram este fluxo para o Cáucaso do Sul e a Ásia Central. Há também o lado industrial das coisas. Putin estrangulou o domínio industrial da Rússia com suas próprias mãos. O argumento de que marcas chinesas preencherão o vazio deixado por gigantes como Hyundai, Toyota e Nissan é uma mentira venenosa. Os fabricantes chineses não estão interessados em transferir tecnologia para a Rússia, estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento aqui ou treinar engenheiros russos. Eles veem a Rússia apenas como um mercado livre e sem alternativas. Trabalhadores russos costumavam produzir carros na fábrica da Hyundai. Agora que a fábrica fechou, os consumidores russos são forçados a comprar carros prontos da China. Esta é a eliminação do valor agregado do solo russo e a transformação do país em uma colônia tecnológica. Além disso, esta situação mostra quão vazia é a estratégia da Rússia de se voltar para a Ásia logisticamente e geopoliticamente. Romper laços com a Coreia do Sul significa que a Rússia perdeu seu único parceiro tecnológico de padrão ocidental na Ásia. Moscou está agora completamente à mercê de Pequim. A China vê a fraqueza da Rússia, o colapso de sua indústria e a falta de alternativas. Isso dá à China o poder de esmagar e explorar a Rússia em todas as áreas, desde os preços de energia até as vendas de tecnologia.
Aquela fábrica vazia em São Petersburgo é, na verdade, um monumento à erosão da independência da Rússia à sombra da muralha chinesa. No entanto, olhando para o quadro maior, vemos que Putin está jogando um jogo geopolítico muito mais mortal. O que a Rússia ganhou em troca de perder as fábricas e a tecnologia da Hyundai, as enferrujadas conchas de artilharia da Coreia do Norte e o apoio de Kim Jong-un? Esta é a pior troca do século. O Kremlin trocou a indústria de alta tecnologia de Seul pelo lixo militar isolado de Pyongyang. Este é um suicídio diplomático que leva os laços entre a Coreia do Sul e a Rússia ao ponto de ruptura. A administração de Seul vê a aliança militar da Rússia com a Coreia do Norte e o compartilhamento de tecnologia de mísseis como uma ameaça direta à segurança nacional. A saída da Hyundai, sem intenção de retornar, é prova de que o capital sul-coreano rotulou a Rússia como um mercado agora sem valor. A Rússia, que representa apenas 1 a 2% da economia mundial, desapareceu completamente do radar estratégico de Seul. Os gigantes sul-coreanos há muito tempo mudaram seu foco para a Índia, Sudeste Asiático e Europa. Embora algumas empresas sul-coreanas estejam renovando seus registros de marca até a década de 2030, deixando uma porta diplomática aberta, isso é meramente uma fantasia pragmática. A realidade é que, enquanto a Coreia do Sul fornece apoio indireto à indústria de defesa da Ucrânia via Europa e Putin forma um pacto militar com Kim Jong-un, as portas dessas fábricas nunca mais se abrirão. Qualquer possibilidade de reiniciar as relações está agora congelada no inverno russo. Este quadro estratégico também alimenta o medo dentro do Kremlin. São Petersburgo e Moscou eram os bastiões intocáveis do regime. A agitação social nessas cidades é diferente das rebeliões nas províncias. Historicamente, as mudanças de regime sempre começam com rupturas nessas metrópoles. O desfecho é cruel e claro. Pedro, o Grande, construiu esta cidade em um pântano para conectar a Rússia à Europa, modernizá-la e elevá-la. Vladimir Putin, no entanto, sacrificou essa modernidade e futuro para enterrá-la nas trincheiras de Donbas. A saída da Hyundai não é apenas a despedida de uma marca, é o fim do estilo de vida da classe média russa. Quando aquelas chaves foram jogadas ao mar, a era de prosperidade da Rússia afundou com elas. São Petersburgo já não é mais a janela cintilante da Europa. É a capital da pobreza, do frio e da solidão. E a promessa de estabilidade, tão confiada pelo Kremlin, desapareceu para sempre nos corredores silenciosos daquelas fábricas e nas rachaduras dos canos congelados. A janela se fechou. Para aqueles que ficaram dentro, o inverno está apenas começando. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.